Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso encontro, mais uma vez virtual, grupo da família da Casa FEEGO, o Centro Espírita dentro da Federação Espírita do Estado de Goiás. E enquanto as nossas crianças têm aulinha delas sobre o tema, nós do grupo da família fazemos as nossas reflexões, trazemos temas, trazemos o tema à luz da doutrina espírita. E hoje o tema é fantástico, né, Rômulo? Jesus. Nós viemos ali a primeira revelação, Moisés, e agora Jesus, e Jesus no enfoque muito especial, a vinda de Jesus aqui no mundo. Tema É, especial, né, meu e amigo? muito especial, e nesse momento, a gente está vindo da Semana da Páscoa, né? A gente está vindo, então, de um fim da travessia de Jesus por aqui, e começou aquele período de 40 dias dele ainda no apostolado, mas agora já em outra forma, não mais aqui encarnado entre a gente, e depois a ascensão dele. Vamos começar pelo começo, eu acho. Eu creio com uma boa visão, né? Não tem outra que não seja a gente falar sobre qual que era a visão do Messias na época de Jesus. Porque Jesus veio para o povo muito especial, veio para o povo judeu. É aquele povo ali que era monoteísta no meio de vários politeístas. Tinha babilônios, você tinha os gregos, você tinha... E deuses politeístas com caracteres humanos, né? A gente sempre tem que lembrar disso. E os judeus tinham aquele Deus já desde a época de Moisés, o Deus único. Mas não só o Deus único, mas o Deus com características sobre-humanas, além do humano, que tran- é, transpassava toda a noção de humanidade, um Deus maior, um Deus ainda de justiça, né? Mas com várias pitadas de amor, que a gente já tratou outras vezes. E ali a gente vai ver, visitando o Antigo Testamento, os livros proféticos, que, por exemplo, em Isaías nós temos, começar no Salmo 2, o Messias guerreiro. Nós tínhamos a visão que o Messias que deveria vir, o povo de Israel, deveria ser um grande guerreiro, no Salmo 2. Mas nós temos também visões interessantíssimas do Messias, proclamando a vinda de um Salvador, lá em Isaías, o Messias menino. E o Messias menino, a gente vai ver que o menino é aquele fora do mundo dos homens, né? Que não tem as ambições do homem, que não tem a vontade de guerrear, mas tem a simplicidade e a noção de paz e justiça das crianças. Nós temos em Miqueias o Messias mais famoso, talvez, o Messias pastor, o que apacenta, o que traz a paz para o mundo. E nós temos ainda em Zacarias o Messias que algumas Bíblias de estudo trazem como Messias pobre, mas talvez a versão melhor seria o Messias simples, o que monta no jumentinho filho de jumenta, o Messias que se faz pequeno, e eu até anotei um trechozinho, porque eu acho tão bonito e poético, né? E a gente está falando aqui de conhecimentos que estão conosco há milhares de anos, já pertencia, né, ao povo judeu e que nós recebemos ali quando, né, o cristianismo surgiu, nós recebemos o conhecimento judaico. E lá em Zacarias, por exemplo, está escrito: Exalte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde montado em jumento, num jumentinho cria de jumento. No jumentinho cria de jumento. Destruirei os carros de guerra de Efraim. Ele anunciará a paz às nações. Ah, como que se tinha, então, essas acepções de Messias, que o que viria salvar Israel e que depois espalhou-se para o mundo? E o povo de Israel efetivamente não conheceu e não compreendeu, né, na sua maioria, o Messias que veio. Nós, cristãos, ainda estamos debruçando sobre esse Messias. Precisou ouvir a terceira revelação, que a gente entra daqui uns dias, o Espiritismo, para nos resgatar o que o Messias realmente falou, o Messias de paz. Então a gente já tinha essas acepções antes do Messias. E aí vem Jesus e nasce de um jeito especial, né, Rômulo? Vem Jesus Muda, e vive. é, dá vida a tudo isso daí, né? Essa perspectiva de Jesus nascendo numa manjedoura, numa região bem simples, sem muita relevância. Não dá nem para você romantizar, porque assim, definitivamente Jesus nasceu onde os animais comem. E onde eles comem é um lugar que não tende a ser limpo, não tende a ser bonitinho. Os nossos presépios às vezes criam, né, umas imagens
muito especiais, porque obviamente visualizam o aspecto iluminado, né, espiritual, mas no fundo, é um ambiente, é um curral. Jesus nasceu em um curral. E nesse momento, né, na experiência ali da gente imaginar, essa manjedoura, então, vai além desse símbolo, na verdade, da simplicidade, né? Porque ali, nos dizeres, nos belíssimos dizeres da narrativa de Humberto de Campos, né, no livro Antologia Mediúnica do Natal, ele menciona ali, ele mostra com clareza toda a dureza, né, das quilometragens, mais de 200 quilômetros de viagem, em que José e Maria vieram andando por conta do censo romano naquela ocasião, e vão então nessa dificuldade, passando ali ao chegar, né, na cidade de Belém, em cada um dos locais aonde eles iam, lugares ruins, na verdade, de se chegar, a própria geografia não auxiliava, cidade lotada. Humberto de Campos narra as experiências de pessoas, inclusive, observando Maria e, de alguma forma, fazendo gracejos a ela, humilhando até José nesse sentido. E, numa certa altura, uma das cenas mais bonitas dessa narrativa é quando o anjo Gabriel, olha que coisa especial, o anjo Gabriel recorre à prece, pedindo um amparo divino. Quer dizer, não havia ali, então, aquela ideia de que foi tudo programadinho, Jesus, Maria, né, e José já saíram ali, caminharam para aquele estábulo. Não, se alguma alma de boa vontade se dispusesse a abrir as portas para casa, isso teria acontecido lá, na história teria sido bem diferente. Mas não, mostraram, na verdade, a dificuldade e o anjo recorre, então, e os emissários de Deus, segundo Humberto de Campos, indicam aquele estábulo. Então, ali há uma demonstração muito maior do que a mera simplicidade. Jesus, já ao nascer ali, já traz, na verdade, aquela ideia de que ele veio e todo o esforço, o empenho, por tudo aquilo que ele realizou, começou desde o nascimento. Então, a nossa vida, de alguma forma, ela acaba nós acabamos entendendo a lógica de bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, porque definitivamente esse reino dos céus não é um reino de diversão, de apenas momentos de alegria e plenitude, como as coisas da matéria nos chamam, mas é uma vida de esforço, de entrega, de sacrifício, desde o princípio. Alguém vai dizer, mas é uma vida de sofrimento. Ninguém falou em sofrimento. Nós estamos falando aqui, na verdade, que as experiências difíceis da vida, Jesus, como modelo e guia, pergunta 625 do Livro dos Espíritos, é modelo e guia desde o nascimento, para mostrarmos que essa experiência que a gente está vivenciando aqui, mesmo nas dificuldades, o amor, que é a grande regra, a grande lei que Jesus traz, né, o amai-vos como eu vos amei, ela é possível desde o princípio, mesmo nas dificuldades. Então, esse primeiro recado que a manjedoura nos traz é exatamente para mostrar, né, que aquele Messias guerreiro, aquele Messias que vinha de um jeito, de outro, transformador, ele vinha, na verdade, promover uma transformação, um recado muito simples, que diante das experiências duras da vida, o amor ainda é possível. No meio ali, né, do asfalto quente, seco, grosso, às vezes nasce uma plantinha lá. É esse o recado que a manjedoura vem nos trazer. Além da simplicidade, é também um recado da experiência de nós termos a chance de realizarmos o melhor, sermos os chamados pobres de espírito ou pobres em espírito, exatamente nesse contexto de imaginarmos que, mesmo nas ausências ou nas dificuldades que a vida nos impõe, como o momento que a gente vive agora, a experiência do amor é possível. Então, Jesus, desde o começo, é modelo e guia. Isso é muito legal, né, Gui? Eu fico pensando E se a que gente tem uma acepção do simples, do ignorante, mas a gente tem a acepção do que escolheu ser simples, né? o que escolheu. E Do que essa é uma opção escolheu. que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Aham. Eu fico pensando dentro das nossas casas, como é que a gente traz essa ideia, esse exemplo da manjedoura? Eu vou lhe dar essa experiência, por exemplo, aqui em casa, nós conversamos muito aqui sobre, pegando como gancho toda essa iniciativa sobre bullying, né, que é um tema tão atual, né, e tudo mais, a gente sempre conversa com os meninos no sentido de educá-los a não mostrar as coisas que têm para poder, na verdade, maltratar as pessoas. E saber como fazer ou contar das coisas que têm
para que não deixe a imagem, na verdade, para uma outra pessoa de que é melhor, é maior, porque tem. Né? Então, assim, a gente tenta sempre construir com os meninos aqui alguns conceitos e veja que o próprio Kardec, na revista de 1864, salvo engano, faz um comentário muito pertinente lá, quando ele fala sobre a educação moral das crianças. É um texto que vale a pena ser lido, e ele menciona, olha que coisa interessante, quando a gente às vezes estimula a criança a dar um brinquedo, vai lá e doa o seu brinquedo, porque você já tem muitos, vai doar o seu brinquedo. Não tem problema, você vai ganhar outros. Kardec fala que nessa hora a gente não está incentivando a generosidade, porque a generosidade ela só está sendo feita em troca, porque alguma coisa vai repor, ou você doa porque você tem muito. Então, quer dizer, ali o codificador já tinha uma noção muito clara de que, embora cheios de boa vontade e boa intenção, por óbvio, no fundo, nós estamos alimentando ainda os velhos traços do egoísmo, do orgulho. Você só vai dar porque você tem muito, você só vai dar porque vão repor. Então, quer dizer, é uma experiência assim que a gente nunca imaginou, né? Ou, por exemplo, eu quero, na verdade, se você fizer isso daqui, né? Você fizer isso aqui, você vai ganhar um doce, você ganha um doce. Pronto. Você não está estimulando a pessoa racionalmente, a criança, a fazer aquilo porque é importante. Você está estimulando a glutonaria, porque ela vai fazer só para comer, não é porque ela quer fazer. Então, é óbvio que a gente está aprendendo ainda, né, como pais, mas em todas essas dificuldades da vida, tá aí algumas situações que eu vejo que a gente precisa realmente parar e pensar como trazer para dentro de casa, né, essa humildade efetiva, né, ou a história do maior será rebaixado, tudo aquilo que se eleva, né, será humilhado, e do contrário também. E aí, contigo, você tem alguma coisa legal nesse sentido, Gui? Eu tenho conversado muito com minha filha, que ela está num momento muito especial. Ela entrou no 6º ano, que é o ano inicial, é o ano que se inicia ali o ensino fundamental 2, e mudou de escola. E todos os alunos dessa escola são novatos. Né? Então, assim, ela teve que deixar a segurança, tudo mais da escola, que ela sempre teve, e entrou na escola nova. E ela muito nervosa, muito tímida. E a gente conversando, eu conversando com ela, minha esposa também, no sentido de estar aberta para o mundo, estar aberta para fazer amizades, mas sempre se colocando como uma pessoa agradável, como querer ser o próximo da pessoa, querer ser a pessoa gentil, que puxa o assunto, que conversa. Imaginando que a outra pessoa também está nervosa. A outra também está ansiosa por contato, por conhecer, por fazer amizades, porque é uma desbravação do novo mundo. E cada amizade que ela chega, ela fala, papai, fiz uma amizade hoje, a gente comemora. A gente celebra aqui em casa porque é um passo que ela está dando em se abrir, em ser plural, conviver com as pessoas diferentes, né? O estímulo a ser amigo de todos e tentar vivenciar a simplicidade no dia a dia também, né? E ela é muito crítica, né? A gente sabe, convive com os filhos da gente, a gente vai aprendendo a olhar. Então ela é extremamente crítica, fala, fulana lá, ó, não para de falar de tal coisa. Fala, filha, e você? Como é que você tá? Vamos dar uma conversada? E aí a gente vai conversando, bate-papo, tentando não ser cobrativo, né? Não ficar ali aquele ranço, você tem que fazer tal coisa, você deve fazer tal coisa, mas chamando reflexão. Essa expectativa, né, Gui? Essa perspectiva, na verdade, de manter essa simplicidade, de aproximar as pessoas, né? A gente acaba aproximando delas e, no final das contas, a gente acaba fazendo assim, um novo laço, né? Um novo pacto de fraternidade, de que somos irmãos, né? Daquele que um dia nós criticamos, nós acabamos sendo irmãos. Acho bacana isso, porque isso acaba nos remetendo ali àquela ideia da genealogia de Jesus, né? A perspectiva da genealogia de Jesus. Por que é tão importante, na verdade, a ideia da família de Jesus, né? Os antecedentes de Jesus como símbolo de família, né? Você podia falar para a A gente um pouquinho sobre isso, gente. hein, Gui? Essa parte eu gosto muito, porque é a abertura do Evangelho de Mateus e está bem no comecinho do Evangelho de Lucas. E para a gente ver como que tem tanto conhecimento na Bíblia ali que a gente pode explorar e tirar sentimentos e tirar valores. Numa simples genealogia, por exemplo, Mateus. Mateus pega Jesus dentro da tradição judaica, vai remetendo de 14 em 14 gerações, por causa do simbolismo judaico ligado ao 14, passa por Davi,
O rei Davi foi um grande rei na história judaica. E o rei Davi é curioso porque ele tem tanto o rei Davi guerreiro, quanto o rei Davi pastor, do pastoreio, da simplicidade. Então isso trazia uma dubiedade muito grande no mundo judaico. E Mateus, então, remete Jesus, filho de fulano, filho de José, filho de tal, filho de Davi, 14 gerações até o exílio na Babilônia, 14 gerações até Abraão, o pai do povo judeu, o pai dos hebreus, e para ali. Lucas, viajado, Lucas, aberto para o mundo, ele vai fazer genealogia de Jesus e passa por pessoas simples até chegar a Adão, mostrando um Jesus que não pertence só aos judeus, mas um Jesus que pertence ao mundo, um Jesus que é irmão de todos. Por quê? Ele é filho de Adão, do primeiro homem. Ele é irmão nosso. É um Jesus que é irmão tanto do judeu quanto de um pagão, mostrando para as pessoas que o Jesus é o Jesus próximo, é o Jesus da convivência. E eu acho que ele tinha isso ali por conviver com os apóstolos, né? Tudo. Deveria. A vontade incrível de conhecer Jesus que devia ter, né, cara? A gente fica pensando ali. Então, até na genealogia ali, a gente vê que tem algo a aprender, tem valores a ser trazidos da manjedoura. Antes de Jesus, o que se falava daquele Messias? Tudo tem vocações para nos trazer o raciocínio. Mas Muito você ainda legal. tem uma fala ali da manjedoura ainda para gente, né? A gente, assim, como é uma É forma tão de legal, né, cara? concluir, tem tanta coisa Essa bacana para falar, parte. mas, assim, de alguma forma, essa chegada de Jesus, ela tem um peso para nós muito grande. Uhum. E a ideia, né, assim, de... Uma frase muito legal que Jesus, né, tirou Lázaro do sepulcro e o evangelho nos tira desse sepulcro espiritual que a gente vive, né? Então, assim, desde o começo, eu acho isso espetacular, porque a proposta, como a gente falou, dessa ideia da manjedoura, já falamos aqui do símbolo da força, né? E da singeleza, da humildade, mas o recado que fica, no final das contas, e aqui, quando a gente reconhece essa história de Jesus, desde onde ele veio, as gerações anteriores, toda a proposta que envolve a imagem do Messias, no final das contas, é aquela coisa que quem se propõe a seguir o exemplo da manjedoura não espera nada. Simplesmente se entrega a fazer. Então, é aquele famoso recado. Eu quero ajudar quando eu tiver dinheiro. Eu quero fazer o bem quando eu Uhum. tiver confortável. Eu quero ajudar se eu tiver tempo. Ou seja, a gente sempre fica negociando alguma coisa em troca. Então, a gente espera ser um espírito puro, um espírito de luz para poder ajudar a fazer as coisas, quando, na verdade, o recado da manjedoura é exatamente o oposto. A gente começa na imperfeição mesmo. Você começa na fase difícil, não é na fase boa. Para E começar a dar talvez os a passos, né? pandemia seja uma grande oportunidade para a gente nos forçando ao convívio familiar, né? Até É, porque, né, nós vamos esperar ser você pais falou. perfeitos para educar? Eu vou esperar ser um pai perfeito para poder educar? Eu sempre fiquei muito pensando nisso. Às vezes eu comento muito com quem está para ter filhos. Agora eu falo assim, olha, roupinha, bercinho, fralda, isso daí embora, claro, seja sempre difícil, né, e demande muito esforço, às vezes a complicação de juntar, essa é a parte fácil. Porque no final das contas, a ideia de transformação moral, de você já não mais pensar o que pensava antes, falar o que falava antes, usar vocabulários que utilizava antes e tentar mudar isso, é muito difícil. Mas esse é o recado, né? Jesus saiu lá das altas esferas celestiais há mais de 4,5 bilhões de anos, que já era Já um era espírito perfeito. puro naquela época, veio para É. cá nascer no meio de uma comunidade extremamente egoísta, arrogante, orgulhosa, de pouquíssima humildade esparramada, se afasta dessa governadoria, por assim dizer, né? E até reforça, né, que ele não tinha nem onde deitar a sua cabeça, porque realmente nisso que nada disso aqui pertencia. E aí a manjedoura vem como esse símbolo, né, de que o mais importante, na verdade, não é nada dessas coisas que nós temos, mas do contrário, né? É essa experiência de vencer os desafios, mesmo imerso neles. Essa pandemia, sem dúvida, é um preparatório não para agora, não é só uma experiência de provas e expiações do passado, provas momentâneas.
é um teste para o futuro, porque certamente o mundo do futuro, o mundo regenerado, pressupõe esses valores, né? De que nós vamos fazer mesmo no meio das dificuldades, não vamos esperar nada. E nem vamos ficar nessa barganha com Deus, né? Me dá aquilo que eu vou fazer aquilo. Não, a gente faz. E isso é, na verdade, o grande símbolo da manjedoura. A ideia de que Jesus, mesmo ali, naquele sufoco, né, momentâneo, fez. Não tinha nada prontinho, porque se fosse para fazer pronto, certamente o governador iria escolher, não é verdade, Guilherme? Assim, a melhor das condições. Nascer num berço de ouro, nascer num ambiente cheio de pompa, de tranquilidade, onde ele pudesse divulgar a sua mensagem de maneira muito clara. Ele ia nascer na Grécia, ele ia nascer em Roma, onde tinha muita mais Os facilidade para poder cultos, né? chegar às pessoas, né? A cultura das pessoas. Ali não, era um povo rudo, um povo simples, um povo rudo, como minha avó falava, né? Um povo rude, um povo simples, mas que era exatamente ele nesse, para dar o exemplo de que no meio dessa dificuldade é onde a gente consegue construir as coisas, né? Fica como caráter, até como sugestão, o livro, né, Antologia Mediúnica do Natal, há uma mensagem lá, outra de Humberto de Campos, em que Simeão, aquele que recebe Jesus, né, no templo para poder fazer o processo de circuncisão, que era habitual que eles faziam, apresentá-lo, né, ao templo, a conversa mental que ele tem com Jesus é muito linda, porque ele pergunta a Jesus, por que você não nasceu ali? Por que você não nasceu no meio da púrpura? Por que você não nasceu desse jeito? E Jesus, então, bebê, põe a mão no coração dele, como quer dizer, né? O meu reino é para implantar é aqui, é nesse coração, não é lá fora. Então isso é uma coisa realmente legal para a gente poder pensar e com muito carinho sobre essa chegada de Jesus, né, e o que a gente pretende fazer daqui para frente. Próximo encontro nosso vai ser presencial e a gente continua com Jesus, né? Continuamos com Jesus. Vamos falar Vamos sobre esse continuar. amor de Jesus, né? Não só da chegada dele, mas da implantação do que ele veio fazer por aí, né, meu amigo? Beleza. Maravilha. Vamos fazer uma oração aqui para a gente poder encerrar esse nosso instante, pedindo a esse amigo Jesus que possa nos engrandecer, nos recordar todos os dias de que as experiências difíceis que passamos, sejam profissionais, seja no ambiente do mundo em que vivemos agora, no ambiente com pandemia, com dificuldades, seja um ambiente caseiro, nas complicações com os nossos filhos, na dificuldade em tratar-lhes, que nós possamos sempre lembrar desse espírito de humildade de Jesus, não de conivência, mas do contrário, de humildade em saber o que é possível fazer, como fazer e sempre fazer melhor, dedicando-se a esse espírito de amor, de paciência, de compreensão, de tolerância e especialmente desse amor profundo. Que Jesus possa nos iluminar, nos proteger nessa tarefa de educação e de autoeducação também, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Forte abraço a todos, né? E até a próxima semana, pessoal. Abraços.